Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É muito bom estar de volta, compartilhando esses momentos de bálsamo com vocês, momentos onde receberemos esses efluios de paz, de harmonia, mas isso é importante. Para isso é importante, é necessário que a gente se desligue das preocupações do dia a dia, sabe? Aquelas coisas que ficam correndo a nossa mente, que a gente aprenda a relaxar, deixar a harmonia do Cristo adentrar nossas almas através desses aprendizados, né? Que vão nos fortalecer. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Mas para que a gente conheça a verdade, é importante que a gente busque esses conhecimentos. É necessário que estudemos a respeito das leis de Deus, as leis naturais, né? E nós que fomos agraciados pelo Espiritismo, esse Consolador prometido por Jesus, conforme consta, né, no Evangelho de João, e Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Para quê? Para que fique convosco para sempre. E o para sempre de Jesus não é igual ao nosso, que a gente diz, não é? Que seja eterno enquanto dure. Não. O para sempre de Jesus quer dizer que é por toda a eternidade. Então, nós aguardamos esse Consolador durante 1857 anos. Não é verdade que foi o ano em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos e apresentou para a humanidade, não é, o consolo, o bálsamo prometido por Jesus. Então, queridos, não percamos mais tempo. Por isso, a gente vai estudar, vai dar continuidade a esse processo de conhecimento dessas obras codificadas por Allan Kardec, não é? E a obra que demos início em janeiro é a Gênese, os milagres e as predições. É um presente, é uma joia esse livro. É uma obra magnífica que vai nos permitir sair da escuridão, das nossas dúvidas, de coisas como, por exemplo, a criação do universo, o dilúvio, né? Que a gente ouve histórias e muitas vezes pensa: mas como assim? Noé, lá do Oriente Médio, conseguiu colocar todos os animais do planeta dentro de uma arca, não é verdade? Os ursos polares, os animais silvestres, os jacarés da Amazônia, os pinguins, né? Como assim que ele conseguiu essa façanha? Naquele tempo não existia avião, não é verdade? Tudo bem que Noé estava sendo auxiliado por Jesus, mas pera lá, vamos ser racionais, né? A gente já aprendeu que nada foge às leis da natureza. E isso também é uma das coisas que não iria fugir. Então, né, é meio assim exagerado a gente pensar que todos os animais entraram ali naquela arca. Então, são histórias que, se a gente pensar, parar para analisar, a gente vai observar que não fazem muito sentido, não é? Então, a Gênese, ela nos esclarece isso e muitas outras coisas. Por isso, meus irmãos, o convite é que a gente aproveite esses estudos, porque, como disse o Cristo, só a verdade nos liberta, né, da ignorância, da fé cega. Então, nas semanas anteriores, a nossa irmã Tânia falou sobre o capítulo 1, o caráter da revelação espírita, onde explicou que a proposta do espiritismo é tirar o véu, é descortinar, revelar a verdade, preencher essas lacunas, né, das nossas indagações, como, por exemplo, como um casal, como Adão e Eva, que tiveram 3 filhos homens, né, que foi Caim e Abel, e posteriormente nasceu Sete, né, depois que Caim assassinou seu irmão Abel. Então a história conta que Jesus se compadeceu de Eva e, mesmo ela já tendo uma certa idade, ela deu à luz ao terceiro filho, que recebeu o nome de Sete, não é? Então,
como é que uma família de um casal e 3 homens popularizou o mundo, né? Então, a Gênese vai nos tirar dessas indagações, dessas dúvidas. Então, queridos, hoje nós iremos iniciar o capítulo 2 e se eu fosse vocês, arrumaria um tempinho para ler esse capítulo, porque, né, não tem como a gente ficar lendo assim corrido, porque fica cansativo. Então é interessante que vocês consigam um tempinho para ler, porque Kardec não é para ser lido, é para ser estudado. Então o capítulo 2 tem o título de Deus, o título é Deus e está dividido em 4 partes. A existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a existência de Deus e a providência divina, o capítulo 1, a parte primeira, né, desse capítulo, diz: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa, consideremos antes de tudo. Então, né, como Deus é a causa primária, a origem de tudo, como diz o Livro dos Espíritos, na primeira questão, que é Deus, né, então é importante que a gente considere isso antes de qualquer coisa. E uma coisa importante que foi colocada é que não necessitamos ver ou tocar, né, para ter certeza da sua existência. Por exemplo, né, se a gente viu um relógio, a gente sabe que existe ali um relojoeiro, e não necessariamente a gente viu aquela pessoa, mas a gente sabe que ela existe. Assim acontece com Deus, né? A gente não vê, a gente nem pode ver Deus ainda, né? Mas estamos muito distantes, mas a gente sabe, a gente sente que Deus existe. Então, por quê? Porque todo efeito inteligente é decorrente de uma causa mais inteligente, né? Se a gente vê uma obra-prima, a gente aprecia, a gente sabe que é obra de uma pessoa de gênio, um homem de gênio, de alta inteligência, né? Não diremos que é obra do acaso, porque aquela obra não está acima da capacidade humana, né? E em toda parte se reconhece a presença dos homens pelas suas obras, não é? Pela grosseria, né? Pela grosseria ou pela perfeição do trabalho, a gente reconhece então o grau de inteligência ou de adiantamento da pessoa que executou, embora não a estejamos vendo, né? Por exemplo, as pirâmides do Egito, não é uma obra assim, obras magníficas construídas há mais de 2.600 anos antes de Cristo. Mas a gente sabe que foi uma pessoa de inteligência muito elevada para fazer aquilo naquela época, né? Agora, se a gente lançar o olhar em torno de nós, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia, gente, da natureza, né? A harmonia que presidem essas obras, nós seremos obrigados a reconhecer que todas ultrapassam os limites, né, da inteligência humana. Então, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à nossa capacidade, à capacidade humana, a menos que a gente sustente, né, que existem efeitos sem causa e nós sabemos que não, que todo efeito tem uma causa. Então, como já dissemos, se a existência, né, de um relógio atesta a existência do relojoeiro, sem que para isso nós o tenhamos visto, não é verdade? O mesmo acontece com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E o que acontece? A gente então vai assistir um vídeo que eu acho assim muito especial esse vídeo e vai ratificar aquilo que nós falamos. E depois a gente volta no segundo vídeo falando então sobre a natureza.